Cumprimento e agradeço a paciência do jurista, professor livre-docente de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo, USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital e também desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 15ª Região, Jorge Souto Maior. Professor Jorge, bom dia. Bom dia, Anderson, e os ouvintes da Faixa Livre. Professor, quero agradecer muito sempre também aqui a sua presença, prestigiando o nosso programa, sempre oferecendo aí suas opiniões a respeito de temas importantes para o nosso país. E eu quero começar o nosso papo hoje, professor, falando obviamente sobre o mundo do trabalho e trazendo uma boa notícia, porque o ano de 2024 fechou como o ano em que nós tivemos um recorde aí no número de empregos com carteira assinada no setor privado aqui no nosso país. Foram 39,2 milhões de brasileiros que encerraram 2024 com carteira assinada. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua, divulgada na última sexta-feira pelo IBGE, o resultado, que não inclui empregados domésticos, é 3,3% superior ao apurado no mesmo período do ano anterior, ou seja, 1,3 milhão de pessoas a mais. O número de empregos sem carteira assinada também aumentou no período 5%, chegando a 14,2 milhões e mantendo um patamar alto, próximo aí do recorde registrado no terceiro trimestre de 2024. Eu estou me referindo ao último, ao quarto trimestre do ano passado. Outro segmento que apresentou alta foi o de trabalhadores do setor público, que cresceu 4,5% no ano e atingiu o contingente de 12, milhões de trabalhadores. Tanto os trabalhadores por conta própria, 26 milhões, quanto os domésticos, 5,9 milhões, mantiveram-se estáveis na comparação com o último trimestre de 2023. Já a taxa de informalidade, professor, ela ficou em 38,6% da população ocupada, ou 40 milhões de trabalhadores, contra 38,8% no trimestre encerrado em setembro e 39,1% no mesmo trimestre de 2023. Professor, qual é a avaliação que a gente pode fazer desses números com o aumento do número de contratados com carteira assinada aqui no nosso país? Até que ponto a gente deve comemorar esse dado? Bom, obrigado, Anderson. Eu que agradeço sempre pela oportunidade de estar aqui. Então, você começou falando que teria uma boa notícia, né? Mas ao final perguntou, será que o quão é boa essa notícia mesmo, né? Porque evidentemente que a gente tem que olhar do ponto de vista positivo, né? Claro, mais pessoas com carteira assinada não é um dado irrelevante, né? Porém, a gente precisa analisar, e isto eu confesso que não tenho os dados precisos, né? É uma coisa que, para ser com toda a honestidade, né, não tenho esses dados ainda em mãos, né? Você me falou a respeito dessa possibilidade de a gente conversar sobre isso ontem, né? Eu não tive esse tempo de análise de dados específicos, mas independente disso, é sabido, né, que muitos desses empregos, né, os empregos hoje em dia no Brasil, né, estão ali com aquela marca, né, da reforma trabalhista, né? Então, são empregos precários, né? São empregos com direitos reduzidos, são quase que subempregos, né? Então, o aumento do número de carteira assinada está relacionado também a essa diminuição de direitos, a diminuição do tal custo do Brasil, o que não representa para a classe trabalhadora um alento, né? Porque você tem esse emprego de baixa qualidade. Tanto que um fenômeno que acompanha, né, esse movimento de maior número de carteiras assinadas é um movimento também de aumento da rotatividade da mão de obra. Porque por dois fenômenos, né? Porque é estratégia mesmo há muitos anos, né, do capital com a terceirização, né, com esses contratos precários de intermitentes, né,
fazer com que a classe trabalhadora não se vincule durante muito tempo, né, não se estabeleça durante muito tempo em vínculos com as empresas e em vínculos sociais entre os próprios trabalhadores. Então, a rotatividade é uma estratégia, né, de divisão da classe trabalhadora. Mas também, hoje em dia, tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão preferindo abandonar o emprego porque trabalham muito e ganham muito pouco, né? E muitas vezes nos tais bicos, nos trabalhos informais, conseguem ganhar um pouco mais. Daí porque também esse dado, né, do aumento da informalidade. Então, esse fenômeno é um fenômeno mundial, mas também no Brasil acontece muito, né, do número de pessoas pedindo demissão, né, pedindo para deixar o emprego, o que mostra a baixa qualidade do nível de emprego. E um nível de emprego rebaixado é um sinal de uma economia que está também deteriorada, de um capitalismo que não está conseguindo cumprir as suas promessas, né? E as alternativas, né, que são essas alternativas do trabalho por conta própria, o trabalho informal, o microempreendedor e tudo mais, são alternativas que efetivamente são efêmeras, são ilusórias, né? Elas dão essa aparência, né, de você ter uma maior liberdade, enfim, de não ficar sob o jugo do patrão ali, dando ordens e tudo mais, mas elas são inseguras do ponto de vista econômico, elas não conseguem dar segurança no sentido econômico mesmo, de ter previsão de ganhos, de ter estabilidade, enfim. E isso é ruim também para o ciclo de circulação das mercadorias, ou seja, é um ciclo vicioso, né, do ponto de vista econômico e social. Então, esse dado em si, né, ele é reflexo de muita coisa, né, de muita coisa ruim, infelizmente, né, mas que o governo tenta vender como coisa boa, né? O maior número de carteiras assinadas, mas todos os outros dados que estão subjacentes, estão relacionados, não nos apontam por uma questão de positividade, né? Sem dúvida, sem dúvida. O professor, eu queria trazer um outro dado aí que foi divulgado também pela PNAD contínua na semana passada. Ela mostrou que a população ocupada cresceu 2,8% no ano e chegou a 103 milhões no quarto trimestre. No entanto, apesar do aumento no emprego formal, a taxa de informalidade ela permaneceu alta em 2024. Como o senhor citou aqui, isso preocupa demais. Como é que essa dualidade afeta essa avaliação mais geral das condições de trabalho no nosso país? O senhor citou esse quadro de precarização que vem avançando muito ao longo dos últimos anos, enfim. A gente tem a criação de empregos formais, mas também um aumento da taxa de informalidade ou, pelo menos, a permanência, a manutenção desse número é preocupante, né, professor? A gente tem que também levar em conta que muito do que se apresenta como informalidade não é propriamente um trabalhador autônomo, né, entre aspas, né, um trabalhador com atividade econômica precária, assim, vendendo cachorro-quente, fazendo uma atividade por conta própria, né? Muito dessa informalidade, na verdade, são pessoas trabalhando para outras pessoas, né, e empresas, mas sem a carteira assinada, né? Ou seja, é muito mais uma situação de ilegalidade do que de informalidade, né? Isso é importante ser destacado porque talvez até se a gente tivesse uma política judiciária, uma política de Estado, né, mais direcionadas à efetividade dos direitos sociais, dos compromissos fixados na Constituição, né, e os empregadores e empresas que cometessem essa ilegalidade de contratar trabalhadores e trabalhadoras
sem anotar carteira de trabalho, sem pagar os direitos sociais, sem fazer os recolhimentos previdenciários e tributários e tudo mais, fossem punidos, né, a gente teria condições de diminuir esta informalidade de um ponto de vista melhor, né, para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras e para a economia em geral e, sobretudo, para o projeto social de país, né? Mas o que nós temos na realidade brasileira é uma, uma consideração, vamos dizer assim, né, de que os direitos trabalhistas são elevados demais, esse discurso antigo, né, e que atrapalham o desenvolvimento, que atrapalham a vida das empresas, de modo que parece, né, que o empregador que não registra, que não paga os direitos e tudo mais, ele não está cometendo uma ilegalidade, ele está simplesmente tentando sobreviver, entre aspas, né? E as instituições não punem efetivamente essa ilegalidade, o que é mal para o projeto como um todo, porque sem os registros, né, você não tem os recolhimentos previdenciários, tributários, mas tem tudo a ver com a própria vida da classe trabalhadora, que depende do SUS, depende dos serviços públicos, depende da educação pública, né? O dinheiro público tem que vir de algum lugar, né? Tem que vir desses tributos sociais, né? Então, essa alta da informalidade é preocupante também por esse aspecto, né? E tem outro aspecto de que, como eu disse, são atividades efêmeras, muitas delas, né, são eficientes para a pessoa sobreviver, até de uma forma melhor do que o próprio emprego. Isso é um outro dado bastante preocupante, né? A pessoa consegue, consegue sobreviver melhor, né, na informalidade do que num contrato com carteira assinada e tudo mais. Isso é uma falência do projeto, das promessas do capitalismo. A gente precisa pensar muito nisso, né? E, sobretudo, quando a gente pensa a outra pauta, né, da nossa conversa, redução da jornada, eliminação da jornada 6 por 1 e tudo mais, ela fica até pequena, né, se a gente pensar do ponto de vista do quanto essa relação de emprego está rebaixada do ponto de vista de direitos e de ganhos, que essa pauta, que é importantíssima, né, ela é até pequena diante de tantas mudanças necessárias para que o emprego, né, possa ser efetivamente um fator de cidadania neste modelo de sociedade capitalista, né? Porque se a gente pensar do ponto de vista da constituição humana como um todo, a gente precisa, na verdade, superar a lógica do emprego, né? Superar a lógica da venda da força de trabalho, mas aí é uma outra conversa, né? Que torna, então, a pauta do 6 por 1 muito menor, né? Mas ela não é desimportante, porque a vida, a gente tem que pensar a vida no momento presente, né, nas condições materiais existentes, e não só do ponto de vista teórico, do ponto de vista de ideais teóricos. Então, a gente tem que dar a devida importância para aquilo que, diante de um ideal teórico, pareça irrelevante, mas para quem está lá na labuta todo dia, né, isto é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai trazer, inclusive, daqui a pouquinho essa discussão a respeito que o senhor citou aí da escala 6 por 1, enfim, as mobilizações que voltaram a tomar as ruas do país ao longo da última semana. Mas, antes disso, eu queria repercutir um pouco mais essa questão do trabalho aqui no país, no que diz respeito à taxa de desemprego, professor, porque o ano de 2024 se configurou também como o ano em que o Brasil teve o menor nível de desemprego da história, 6,2%, na verdade 6,6%, se eu não estou enganado, a gente fechou o ano. Eu vou depois buscar esse dado, eu sei que no último trimestre a gente fechou o ano com 6,2% de desemprego aqui no nosso país. Esse dado do desemprego, professor, ele de alguma forma tem se refletido de uma maneira mais considerável na qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. Como é que o senhor avalia esse número, esse índice baixo do desemprego, comparando com a qualidade de vida dos trabalhadores? A gente tem aí uma melhoria dos salários, uma melhoria de vida dos trabalhadores no país por conta desse desemprego baixo?
Absolutamente não, a resposta já adianta, né? Uma coisa não traduz necessariamente a outra. Porque o desemprego, ele é medido na perspectiva, segundo os padrões do IBGE, né, em função do número de pessoas que está procurando emprego, né? Então, quando você tem, como eu disse, um emprego rebaixado, um emprego em que essas formas de opressão estão prevalecendo sobre as formas de proteção e de ascensão social, né? As pessoas não querem, muitas vezes não querem procurar emprego, estão procurando a atividade informal, né? Então, elas não estão na fila dos desempregados e isso abaixa a taxa de desemprego, né? É como você perguntar para muitos motoristas de Uber e entregadores, né, de iFood, se eles querem carteira assinada ou se eles querem continuar do jeito que eles estão, né? É uma ilusão achar que muitos deles acham que são livres. Isso é uma grande ilusão, não são, né? São explorados e precisariam efetivamente de uma proteção social e de direitos trabalhistas, ou seja, o registro, a consideração de que eles são efetivamente empregados não seria prejudicial para eles de modo algum, né? Mas como a visualização que se tem do emprego hoje, né, no Brasil, é deste emprego rebaixado, deste emprego com poucos direitos, desse emprego em que a posição do patrão, né, está mais fortalecida, que vale mais, os sindicatos estão um tanto quanto enfraquecidos, a pessoa fala assim, eu não quero isto para mim, né? Prefiro o não emprego. Veja que loucura, né? Mas, enfim, só que essas pessoas todas, são milhões de trabalhadores, elas não estão que estão desempregadas, né? Porque estão trabalhando numa outra forma, né? Mas não estão procurando emprego, né? Então, o nível de desemprego cai, né? Então, não é necessariamente porque nós temos muitos milhões, né? Se a gente fazer a relação do número você falou 39 milhões, né, de trabalhadores com carteira assinada, né? Se nós pegarmos os dados de 2016, 2017, antes da reforma trabalhista, nós teremos ali um número de 36, 37 milhões de trabalhadores com carteira assinada, né? Então, aumentou, né? Mas se a gente pensar na população economicamente ativa, que também aumentou, nós estamos no mesmo lugar, né? Então, esse índice de desemprego rebaixado não é sintoma de que nós temos efetivamente muito mais pessoas na formalidade, nos empregos, né? É um dado que reflete primeiro, a precarização do emprego, e segundo, que reflete mais isso, né, na verdade, a precarização do emprego e os baixos ganhos, né, que você está tendo, mesmo empregado, né. É isso, é isso. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria falar um pouco sobre esse tema da discussão do fim da escala 6x1 aqui no nosso país, né? Porque a gente teve, como eu sei ainda há pouco, alguns atos nesse início de ano pelo país numa tentativa de se retomar essa pauta. Foi meio deixada de lado no fim de 2024 por conta dos acontecimentos da política nacional. Eu queria questioná-lo a respeito dos desafios que devem ser enfrentados, professor, para esse ano, para a gente conseguir avançar nesse debate no país, considerando que a gente tem uma figura, aliás, temos no Congresso Nacional duas figuras absolutamente comprometidas com o grande capital. Me refiro, obviamente, a Hugo Mota, novo presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, que lidera o Senado nesse momento. Professor, na sua avaliação, a mobilização popular pelo fim da escala 6x1 ainda é capaz de produzir mudanças no mundo do trabalho em tempos de precarização? Como é que o senhor vê essa retomada da discussão no país e a capacidade que ela tem de produzir mudanças efetivas? Eu diria que a mobilização popular é a única que
tem possibilidades de conseguir mudanças efetivas. Popular no sentido classista, né? Ou seja, com a perspectiva de classe trabalhadora, né? E na compreensão de que somos todos classe trabalhadora, na verdade, né? Em certa medida, não, no sentido pleno da categoria, né? Então, porque se não for esta mobilização, efetivamente as estruturas políticas, né, por si só, não vão dar conta dessa demanda e vai ter sempre um argumento, digamos assim, de contenção ou de esvaziamento, vindo até mesmo dos partidos ligados aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Sobretudo quando você pensa a questão do Partido dos Trabalhadores, do PT, né, no governo, que não consegue levar adiante muito dessas pautas, e mesmo quando pressionado né, pelas bases para que isso seja conduzido, tem sempre aquele argumento de que este não é o momento adequado, de que isto pode inviabilizar o governo, enfraquecer o governo, que essas greves, essas demandas acabam sendo, digamos, cumprindo o papel da direita, acusam trabalhadores em greve de serem agentes da direita, agentes da oposição. É uma coisa que não é de agora, né? De muito tempo, né? E então, e as centrais sindicais muito vinculadas, né, ao governo, isso dificulta muito, né? E tem dificultado muito a pauta trabalhista no Brasil. Veja que nós passamos por um golpe de Estado, né, sem uma revolta da classe trabalhadora, sem uma resistência. Depois, a reforma trabalhista, que é um outro golpe, sem a devida resistência, e não conseguimos, mesmo depois de eleito o presidente Lula, né, não conseguimos revogar a reforma trabalhista, isso não foi posto em pauta, né, e agora estamos com essa dificuldade de levar adiante uma pauta de redução de danos, né, se a gente pensar assim, né, que é dessa de 6 por 1, e então é preciso que a mobilização popular se faça sem pensar quais são as possibilidades disso no governo, as possibilidades no Congresso, no Senado, porque se ficar esperando que tenha um momento oportuno no Congresso para pautar a questão política em defesa da classe trabalhadora, isso simplesmente não vai existir. A gente tem que fazer acontecer, né? E a força da classe trabalhadora é que impulsiona, né, a história. Agora, a força, quando ela é exercida, né? Então, se ela não se exerce, esses meandros políticos vão sempre engolir a pauta. A gente precisa fazer acontecer, acima de tudo, como o senhor muito bem coloca. Acima de tudo, os trabalhadores precisam se mobilizar em torno dessa pauta, por mais que tente haver aí uma certa, digamos assim, de mobilização por parte do governo Lula. Eu estou muito preocupado com os rumos que a gente está tomando no nosso país diante desse quadro onde busca-se aí uns acordões por baixo, num cenário onde a população brasileira tem perdido demais as esperanças. A capacidade de renda da população tem sido atacada muito a partir dessas medidas de austeridade tomadas pelo governo federal, pela equipe econômica. A gente vai, inclusive, debater isso na próxima sexta-feira, no debate tradicional que a gente faz aqui no Faixa Livre a respeito da situação da economia no nosso país. Enfim, é um tema importantíssimo que a gente vai trazer para a discussão, mas que afeta, por óbvio, uma série de setores da sociedade brasileira. Professor Jorge, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, mais uma vez no Faixa Livre, que a gente possa fazer outros diálogos ao longo desse ano a respeito do tema do trabalho no Brasil. Certamente a gente não vai faltar assunto para discussão aqui no programa sobre esse tema, e contamos aí com a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez pela sua participação no dia de hoje. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Anderson. Muitíssimo obrigado. Estou sempre à disposição, viu?
Um abraço forte, professor. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Jorge Souto Maior. Ele é jurista, professor livre-docente de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo, a USP, também coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, o GPTC, e desembargador, aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 15ª Região, falando sobre